hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quarta-feira vai falar sobre finanças. Você recebe o 13º? Recebeu a primeira parcela? A primeira parcela evaporou? Você só pagou dívida? Você comprou um presentinho? Você investiu? Porque também pode investir, porque eu conheço gente que pega o 13º lá nas férias e põe numa aplicação e o dinheiro rende, né? Tá vendo? Tem muita coisa para fazer com o 13º. Estou recebendo aqui no estúdio da Santos FM Entre Linhas o Rezende Neto. Está estreando aqui no programa Especialista em Finanças. Ele vai explicar, ele disse que tem uma fórmula mágica, que ele vai fazer o seu 13º virar 14º, 15º, não, estou brincando. Rezende, obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, Alex, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bem, eu estou brincando com esse negócio de 14º, 15º, porque tem umas, 15º não, mas tem empresa que tem, né? Tinha prefeitura que tinha 14º. Eu trabalhei num lugar uma época que teve 14º um ano, foi só eu entrar que no ano seguinte já não teve mais. Os caras brigavam comigo que eu era pé frio, que eu tirei o 14º do povo. Enfim, faz parte, coisas da vida, como diria aquele famoso cantor, tá certo? Ser normal nessa época do ano porque temos a temperatura mais elevada e aí, né, calor evapora, nuvem chove, né? Uma explicação bem simplória. Há outras, né, tipo El Niño e aquecimento global e tal, mas essa é a explicação mais simples para dias quentes que trazem a reboque dias chuvosos. Rezende, vamos lá falar então sobre finanças no fim de ano. As pessoas acabam ganhando um dinheiro extra, né, o 13º, ou tem lá uma bonificação, tem empresa que paga PLR nessa época também, né, às vezes cai um dinheirinho extra para o cidadão. E aí aquela pergunta que fica, né? Todo mundo quer fazer uma comprinha, né? Quer comprar um presentinho e tal, só que o cara tá enroladão lá no cartão de crédito, no cheque especial. Eu até já sei qual é a sua resposta, imagino até qual seja, mas entrou um dinheiro extra no fim do ano, o 13º, gasta tudo com uma coisa só ou dá para planejar um percentual? Tem como fazer um estudo de quanto, vou usar o termo investir o 13º de forma dividida, uma coisa vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, com a tua experiência, o que você diz para as pessoas nessa época do ano? O ideal, Alex, é que se faça isso sim, essa divisão. Só que essa divisão lá não tem uma regra tão engessada, porque tudo depende da situação da pessoa e depende do valor, esse valor que está entrando. Mas, por exemplo, para endividados, bom seria que boa parte do dinheiro fosse separado para isso, porque o final do ano passa e depois o ano novo começa e você leva várias aflições, perde noite de sono se você não tiver sabedoria para usar esse recurso, esse dinheirinho que está usando. Então, bom seria. Eu também acho que a gente não pode deixar de usufruir dele, é merecido. Mas quanto maior o endividamento, menor o valor para se usar com compras e mais para diminuir o endividamento. Até porque juros é muito alto, isso vira uma coisa e eu vejo assim, as pessoas perdendo a paz mesmo, perdendo a saúde por causa de dívida. Então o ideal é, com esse dinheiro que entrou, se tiver bem endividado, uma boa parte para pagar a dívida. Se não tiver endividado, uma boa parte, o máximo possível para poder investir no futuro, para ter uma tranquilidade maior, para lidar com as incertezas do nosso país, né? Até porque, dependendo da época, né, tem fim de ano que o cara está realmente mais apertado, porque durante o ano ele teve lá alguma intercorrência, teve que fazer uma dívida de cartão de crédito que tem o juro exorbitante. Verdade. É melhor liberar isso porque, como você mesmo disse, num outro período, talvez dê para ele investir, né, botar numa aplicação esse dinheiro e ter uma tranquilidade. É diferente, né? Às vezes um período de um ano para o outro. E eu acho engraçado porque o comércio vive uma expectativa muito grande que as pessoas comprem, né? Que elas injetem dinheiro na economia. Mas fica quase a história de um cobertor de solteiro. O cara cobre o pé e descobre a cabeça. Porque como o juro está muito alto, o cara tem que pagar justamente esse cartão de crédito. E aí não tem como ele comprar, por exemplo, um presente, alguma coisa. Sempre compra, né? Uma coisinha ou outra o cara acaba comprando. Mas, e outra, a gente está vendo pela necessidade, a explosão de venda aí de ar-condicionado, né? Nessa época. O 13º ele acaba virando um repositor da vida financeira do cara durante o ano. Acaba perdendo aquela função original que seria, vai ao comércio no fim do ano, faz a roda girar, né? Justamente por conta dessa história das taxas de juros que no Brasil são tenebrosas, né, Rezende?
São, mas eu acho que assim, sabe que para mim o maior problema é um problema cultural ainda, sabe? Eu acho que assim, finanças pessoais é uma matéria que a gente devia aprender desde novinho, de como usar os recursos. Porque se você ganha 10, você não pode gastar 12. O grande problema é esse. Você ganha 10, você precisa ter um padrão de vida de 7. Aí você fala, não, mas eu quero ter de 10. Então você precisa ganhar 14, você precisa ganhar um pouco mais. Então, eu acho que uma questão é essa, é a questão mesmo da relação que as pessoas têm com o dinheiro. Isso para mim é a maior questão. A gente devia aprender isso desde a pré-escola. Mas entra também a questão da ansiedade, né? Muito. Da vontade de ter um bem. Às vezes da necessidade. O cara, para trabalhar, precisa ter um carro, né? E ele paga lá uma prestação enorme. Agora, eu achei engraçado esse negócio de... todo mundo sabe que você não pode gastar mais do que você arrecada. Uhum. Mas você vê empresa fazer, você vê time de futebol fazer isso, já que eu falei do Santos agora há pouco, né? Países, né? Como é que você pode ter uma folha salarial num clube de 8 milhões, 12 milhões de reais por mês, né? E você ter um orçamento de 300 milhões no ano? Com fluxo de caixa, tudo para despesas recorrentes, e ainda a torcida quer que você contrate jogadores. Como é que faz? Você tem que aumentar a sua arrecadação, né? É verdade. Agora transfere isso para o trabalhador comum, né? Ou para o empreendedor, enfim, ele tem que trabalhar, tem que ter uma atividade extra, porque tem muitos setores da economia que apresentam retração e a atividade comercial do cara eventualmente não está da forma como ele imaginava, e a gente não está falando nem de 13º, estamos falando de lucro mesmo da empresa. E aí você não consegue fazer a coisa caminhar, né? Você não consegue reinjetar esse dinheiro na economia. Você, o Rezende, presta consultoria, conversa com muita gente. A gente falou aí dessa questão de divisão, investe um pouquinho, compra um presente e tal. É bom, né? Para dar uma renovada, comprar uma camiseta para pular as ondinhas, né? Colorida, aquela coisa toda que o pessoal fala. Você falou principalmente das dívidas. O fim do ano ele é um período ideal para renegociação, por exemplo. O cara, ele não quer gastar todo o 13º dele. Ele fala, bom, mas eu acho que com 1/3 do 13º eu consigo dar entrada aqui, talvez, numa renegociação. Certo. As empresas, elas abrem, eu vou dizer boa vontade e tal, mas, enfim, existe uma... Em prefeitura acontece muito, né? Nessa época do ano abre muito refis, né? Para renegociar dívida de IPTU e tal. Com as empresas é assim também? Existe uma facilitação, talvez, para quitação de dívidas nesse período? Então, existem empresas que têm essa visão, até para aquecer de novo e liberar o nome, liberar o crédito, para que essas pessoas possam, e aí mover essa máquina. Mas a verdade é que a pessoa sai de um endividamento e ela acaba caindo em outro. Eu queria dar um passo atrás nisso que você falou, que acontece com empresas, acontece com clubes, acontece com pessoas, acontece com países. Tem uma coisa muito de jogar para a galera. Então, por exemplo, tem pessoas que se endividam adquirindo bens, muitas vezes não porque vai ser bom para ela, mas meio que num sentido de comparação, porque os outros estão fazendo. Quer postar no Instagram, né? Então, assim, o cara comprou um celular novo, eu vou comprar também. Quer dizer, o seu funciona, mas você vai entrar numa dívida, porque afinal de contas o cunhado comprou, o irmão comprou, o colega de trabalho comprou, então eu vou comprar também. Eu costumo dizer, Alex, que é assim, as questões financeiras a gente não resolve no financeiro. A maioria das pessoas que a gente acompanha, o que a gente percebe? A pessoa está endividada, a gente ajuda a pessoa a sair das dívidas, passado um tempo ela está endividada de novo. Por que isso acontece? Eu costumo dizer. E aí, vou fazer uma comparação aqui para ser didático. É como se a pessoa morasse num lixão e com o tempo ela não quisesse mais conviver com ratos e baratas. E aí ratos e baratas é o endividamento. Aí você vai lá e abre uma caça a ratos e baratas. Você mata todos os ratos e todas as baratas. E aí você pagou suas dívidas. Só que você ainda mora num lixão. Os ratos e as baratas vão voltar. Então, o que a gente precisa fazer é matar os ratos, matar as baratas, limpar o lixão, plantar um jardim, para ao invés de vir ratos e baratas, vir borboletas. Isso aí é para ser didático. Ou seja, a maior parte das nossas questões financeiras, nossos problemas, eles estão muito mais ligados a causas emocionais e eu digo até espirituais, do que propriamente em relação a quanto você ganha. A gente acompanha pessoas que têm uma renda de 30 mil e estão completamente endividados. E eu acompanho pessoas... Parece que é proporcional, né? Às vezes, as dívidas são maiores até. O cara, em vez de o cara estar pagando a prestação de uma geladeira, ele está pagando a prestação de um carro de luxo, né? Verdade.
E também acompanho pessoas com uma renda de R$2.000, R$2.500, R$2.800 andando num carro. É lógico que é um carro dentro das suas possibilidades, quitado, sem dívidas, que ainda guarda dinheiro todo mês. Ou seja, sair desse estado não tem a ver tanto com quanto a gente ganha, tem a ver com a nossa capacidade de guardar, de poupar. Isso nos traz uma vida tranquila, né? É que assim, isso que o Rezende está falando, eu entendo e eu concordo plenamente. A gente vive hoje uma sociedade em que a imagem é muito importante. Tem gente que tem uma vida virtual que não corresponde à vida dela na prática. Isso. O cara tem uma foto numa festa, o cara tem uma foto de uma viagem. Aliás, hoje tem até recurso tecnológico para fazer isso. Não é inteligência artificial, não. Tem um sitezinho que eu uso para os thumbnails do meu canal, né? Ele tem até uns planos de fundo gratuitos lá. Você pode pegar a sua foto, que nem outro dia eu botei o jogador do Santos que ele fez um gol lá. O nome o zagueiro é o Messias, né? Eu vou fazer uma brincadeira, eu botei ele andando em cima da água, tipo messiânico, né? Tinha lá uma lagoa de fundo, botei lá, fiz uma brincadeira. O cara pode montar uma foto, ele lá, férias. Eu até brinquei também nas minhas últimas séries, me coloquei assim em vários lugares, mostrei em casa e tal. Vou botar uma foto dele em Paris. Tem como, né? Aí o cara desaparece naquele período, eu falo, mas como é que você foi em Paris? Você vive enrolado? Não, eu guardei, não sei o quê. Então, perceba, e tem gente que defende essa tese sob o argumento de que se você divulgar que você está com problema, isso é ruim. É algo até meio... hoje em dia se faz muito, né? Não, se você não pode dizer que você está com problema, você tem que vender uma imagem sempre positiva. Eu acho que isso deve ser angustiante, inclusive. Você parecer feliz e o tempo todo e ligado e positivo. Ninguém é assim. Isso não existe. A pessoa ser 100% do tempo vibrante, acorda às 5 horas da manhã fazendo 7.000 polichinelos. Não existe esse negócio. Mas a pessoa vende essa ideia porque alguém falou para ela que se ela não fizer isso, ela não atrai prosperidade. E aí você falou de espiritualidade, tem isso também, né? Tem muitas correntes religiosas que dizem que você precisa fazer alguns sacrifícios e demonstrar publicamente que você tem essa visão para que você atraia mais dinheiro, né? Você atraia mais... E isso, eu acho que esse tipo de coisa acaba atrapalhando quem tem a visão técnica do assunto. Aí você vai procurar um cara para fazer uma consultoria, sua, equacionar minhas dívidas aqui. Aí o cara vem com todas essas ideias preconcebidas e vira um problemão. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar ali, um psicólogo para ajudar, enfim. Realmente me parece que é um pouco isso, né? É quebrar um pouco dessa coisa das pessoas quererem aparecer mais do que elas são, né, o Rezende? É isso aí. As redes sociais, elas criam essa pressão, as pessoas que se permitem ser pressionadas por isso e viver um personagem que, na verdade, elas não são. Eu não me lembro de um caso que nós tenhamos ido ajudar alguém que tenha se endividado porque comprou arroz, açúcar, óleo. A pessoa comprou um celular e teoricamente naquele momento não podia, não precisava, trocou um carro, começou uma obra, fez uma viagem, quando não era o momento para fazer e muito pressionado por uma questão de que os outros estão fazendo, então eu também vou. E quando eu trago, Alex, a questão espiritual, o que eu estou dizendo é que existem princípios que, independente de você ser uma pessoa religiosa ou não, se você vive esses princípios, isso te traz prosperidade, é um caminho. Um dos princípios é a honestidade, é isso. Então, assim, quando você vive os princípios, você sendo ou não religioso, aquilo é um caminho. Eu costumo dizer o seguinte, é impossível alguém ser próspero se não viver os princípios. Você pode até ter dinheiro, mas vai perder a paz. E para mim não tem nada mais valioso do que a paz. Isso vai custar muito caro para o sujeito em algum momento, né? Muito caro. Então, os princípios são importantes que a gente conheça, reconheça e viva. Depois, existem questões emocionais. A questão do lixo que eu te falei, a gente ajuda as pessoas a saírem das dívidas, quando a gente vê elas voltaram para as dívidas. Isso por quê?
Quando a gente vai resgatar a história de vida dessa pessoa, o que ela ouvia sobre dinheiro quando era criança? Como o pai e a mãe dela trataram? Existem pessoas... Outro dia eu gravei um vídeo sobre isso. Pais que amaldiçoam o seu emprego. Ah, lá vou eu de novo, meu patrão é isso, meu emprego é aquilo, não aguento mais. Lembra no tempo do Orkut? A comunidade do Orkut que mais tinha seguidores era eu odeio acordar cedo, eu odeio segunda-feira e eu odeio meu chefe. Eram as 3 mais. Pois é. O cara odeia segunda-feira, odeia acordar cedo, odeia o chefe. Caramba, imagina. E aí esse pai e essa mãe repete isso dentro de casa, reclamando do emprego, reclamando do patrão, falando que é difícil, que tem que matar um leão por dia, que não dá conta. Como que essa criança cresce? Ela cresce entendendo que trabalhar é um castigo. E aí, isso traz desdobramentos. A gente pega hoje muitas pessoas, por que ela sabe o que precisa fazer para emagrecer, mas não emagrece? Ela sabe o que precisa fazer para guardar dinheiro, mas ela sabe o que precisa fazer para ser promovido, mas não faz. Existem travas ali, âncoras, lá de trás de coisas que elas ouviram. Então, assim, nós precisamos... Por isso que eu digo, sair das dívidas, começar a guardar dinheiro não é difícil. O difícil é se manter num novo padrão. Esse é o difícil. E esse é um trabalho que de verdade a gente precisa fazer. E às vezes não é um padrão assim. O Rezende está usando o exemplo do celular, que é algo que é um objeto de desejo das pessoas. Hoje no Brasil tem mais celular do que gente, né? É verdade. Tem pessoas que têm mais de um. Eu não posso falar nada porque eu tenho aos 3 operacionais em casa, um de cada membro da família, e tem 2 que eram mais antigos e que estão lá, que a gente usa para... Eu, por exemplo, uso de stand-by da minha luz lá, quando eu preciso para o canal e tal. Às vezes eu uso um complemento, a própria lanterna do celular funciona. Você vê, o cara fala que, nossa, que muquirana, compra um ring light, não sei o quê. Eu tive um ring light, só que ficava aqui na lente do meu óculos, uma bola de luz, assim, um negócio horroroso nos meus vídeos. A lanterna do celular é muito melhor. Funciona do mesmo jeito, eu não fico com um negócio aqui no olho. Ai, que muquirana, compra um ring light. Pra que eu vou comprar um ring light? Está funcionando um negócio desse jeito. Então eu tenho 2 lá. Um, inclusive, porque eu não ando com o aplicativo de banco na rua, né? O aplicativo do banco fica lá em casa, no celular guardadinho. E eles estão lá funcionando, firme e forte. Mas você percebe que a propaganda, a oferta... Eu vi um amigo que precisou mesmo esses dias trocar de celular, ele me mostrou, nossa, olha como é que tira o print agora. Você faz assim, ó. Você passa a mão assim na frente, ele tira o print, você não precisa ficar apertando um monte de botão e tal. Falou, pô, legal, uma funcionalidade interessante. Um dia, quando eu for comprar outro telefone, ele vai ter isso e muito mais, assim, eu imagino. Mas, e é engraçado que ao mesmo tempo em que é o grande objeto de desejo, é o principal chamariz de assalto. Verdade. E a pessoa, tudo que você falou a respeito de ter precaução, tomar cuidado e tal, o cara às vezes investe R$5.000 ou mais, sei lá, num aparelho celular, e ele se expõe, ele vê na rua, ele usa em lugar que é um pouco mais perigoso e tal. Enfim, a história de viver como se não houvesse amanhã, né? Nos 2 sentidos, de você usar um aparelho que talvez você não tenha necessidade, que vá muito além, porque assim, eu entendo quem usa o aparelho no celular como algo profissional. Você tem que ter uma agenda, você tem que ter o WhatsApp, você tem que ter, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer foto. Eu entendo isso, mas se você não precisa disso, qual é a necessidade? Você pode ter um celular de 2 e não um de 5, né? Verdade. Até porque você acaba depois se expondo. E eu acho que o celular é a grande marca desse momento do consumismo, que mesmo com as pessoas não tendo dinheiro, né, muitas vezes, ou tendo pouco dinheiro, elas vão e fazem uma dívida dessa e às vezes deixam de lado alguma coisa mais necessária que elas precisem adquirir naquele momento, né? Trocar um eletrodoméstico e tal, né? E aí você falou de ensinar. Agora eu até acho que é um pouquinho melhor, né? Escolas, algumas têm essa preocupação de ensinar para as crianças, mas aí vai cair naquilo que você falou. A escola ensina um negócio, o pai e a mãe em casa fazem diferente. É verdade. O pai e a mãe têm um papel fundamental nisso para conduzir os seus filhos. E tem uma questão que você estava falando do celular,
E aí, como quase tudo na vida, o celular ele pode ser algo maravilhoso para abrir oportunidades, para você amanhã criar um canal, para você aprender. Hoje está tudo na palma da mão. Eu sou de uma época que para aprender alguma coisa você tinha que criar uma biblioteca, né? Então hoje você quer fazer, A gente ia lá no arquivo da Tribuna para ler as matérias antigas. Agora precisa mais. Hoje você quer fazer um bolo, nunca fez. Você abre o YouTube, tem. Você quer aprender a tocar violão, você tem. E coisas, inclusive, gratuitas. Mas a maioria das pessoas não usa para esse fim, usa para ficar sapeando lá nas redes sociais, para ver como é que tá a vida do outro. No cinema, né? Que eu fico muito bravo com isso. Inclusive. O cara paga o ingresso para ir no cinema e fica dando coraçãozinho no Instagram. Falou, oh, meu Deus do céu. E tem uma outra coisa que o celular, ele hoje, talvez ele seja um dos objetos que mais separa as famílias, né? Eu sou também de uma época onde o que havia em casa era uma televisão e a família ficava em torno dela. Hoje, cada quarto tem uma televisão, tem celular, tem tablet e as famílias dentro de casa estão isoladas, não se conversam mais. Né? No meu tempo a gente não tinha nem controle remoto, né? Pois é. Eu já contei essa história aqui, né? Outro dia o pessoal do Cicobi esteve aqui para falar sobre o consórcio que eles lançaram recentemente, né? E lá, meu pai comprou uma televisão pelo consórcio, uma TV Sharp, a cores, era uma que tinha 3 luzinhas assim, vermelhas, você levantava lá, apertava o botão. Eu acho até que já tinha controle remoto, mas não era comum, né? No começo dos anos 80 não tinha. E o primeiro controle remoto foi com fio. Era com fio, depois com fio. Era que nem carro com ar-condicionado, não tinha, né? Foi começar a popularizar isso, acho que lá nos anos 90 e tal. Mas era engraçado, comprou no consórcio a televisão a cores, né? E você tinha que ir lá levantar e também não tinha muito canal, né? Tinha 5 canais, era Globo, Record, TVS, que é o SBT, né? Bandeirantes, acho que é a TV Cultura. Manchete. A manchete foi um pouquinho depois, né? 83, 84, era isso. Aí você ia lá trocar, assistir alguma coisa. Hoje você não consegue nem ficar 10 minutos vendo a mesma coisa, né? Então você fica zapeando e tal, né? As pessoas investem em algo que vai afastar a família, na verdade. Né? Então, é importante que a gente entenda isso, os investimentos vão fazer igual você falou, algo ar-condicionado. Cara, ainda mais nos tempos que nós estamos, ar-condicionado é algo de primeira necessidade. Como é que você vai trabalhar no dia seguinte? Às vezes você não consegue nem dormir de tanto calor. Esse sempre foi um argumento que eu usei. Eu falei assim, ó, eu não durmo direito. Até me acostumei nos últimos anos, até quando eu mudei de casa, por causa da ventilação do imóvel e tal, eu até me reacostumei dependendo da noite, né? Se fosse que nem foi sábado retrasado, fez algum calor do cão, sábado retrasado foi, ali não tinha como, ali eu passei o dia, liguei o ar-condicionado lá, fiquei lá o dia inteiro, mas numa noite mais razoável até dava para ficar de ventilador, mas tinha época atrás que simplesmente se eu ficar levantando a madrugada inteira para tomar banho, porque você não consegue dormir sem o ar-condicionado, é economia. Você vai chegar no trabalho cansado, você não dormiu direito, né? Você vai chegar desgastado. Eu acho que essa lógica vale inclusive para o transporte público, né? Aqui em Santos a gente anda com ônibus com ar-condicionado. As pessoas que andam no intermunicipal, elas têm que vir no VLT, quando elas podem, né? Porque tem lugar que não tem jeito, tem que vir de ônibus mesmo. E o cara vem espremido, suado, no calor, sem circular, com a circulação, apesar de estar aberta a janela, mas é um calor danado, e aí você acaba tendo esse impacto no rendimento do cidadão, né? A performance cai, ele tem mais dificuldade para ter sucesso profissional, e aí isso cria um ciclo vicioso, porque aí ele não tem mais conforto, porque ele não tem performance porque não tem, né? Mora longe, o deslocamento é longe, o transporte. Então, aí é uma hora de você quebrar esse ciclo vicioso e criar um ciclo virtuoso, melhorar um pouco a sua qualidade, para melhorar a sua performance, você colher frutos. Aí é nessa hora que você recomenda que a pessoa se planeje e faça um investimento. Por exemplo, um investimento num ar-condicionado, para o cara dormir bem, né? Tem ar-condicionado que custa o preço do celular, o valor do celular. Hoje, se o cara tiver que pensar 2 vezes, ele não tem um ar-condicionado e ele quer trocar de celular, sua recomendação 100% o ar-condicionado. Então, aí é uma questão hoje, como o mundo está. Na maioria das vezes a pessoa pode continuar usando o celular e ela prefere trocar o celular e ficar sem ar-condicionado. E eu não estou falando de todos, mas eu estou dizendo quanto isso é comum hoje. As pessoas comprar mais o que deseja do que o que precisa. E a nossa primeira opção precisa ser o que precisa, e mais.
Para a gente não ficar fazendo compras por impulso, o ideal é que a gente fizesse um orçamento, um planejamento e listasse o que precisa comprar. Ok. Quando eu vou na rua e eu vejo algo que me dá vontade de comprar, eu recorro à lista. Isso está na lista? Não. Então calma aí. Eu vou até anotar aqui, vou passar em casa, vou pensar, vou ver se não é o caso disso entrar na lista. Mas eu não preciso comprar isso hoje, tanto que no primeiro momento isso não entrou na minha lista. Eu vou comprar o que está na lista. E vou comprar como? Vou comprar pesquisando para fazer a melhor compra possível. Porque às vezes uma diferença de R$100 na compra de um ar-condicionado e R$200 já melhora a sua ceia de Natal, por exemplo. Sim. Já melhora um presentinho, uma lembrança que você pode dar para alguém. Então isso é que é importante, é que a gente tenha um orçamento, tenha clareza, uma lista do que eu preciso. Eu posso ter uma lista de desejo, mas a lista de desejo ela só entra em cena quando eu tenho dinheiro para isso. Eu me resguardei, eu guardei dinheiro para isso. Senão, a lista de desejos segura um pouquinho. Eu vou no que eu preciso. A gente tem que ir para o intervalo, mas é importante dizer que nessa lista você sempre tem que ter uma margem para as intercorrências. Né? Porque, eventualmente, ainda mais agora, que tem um monte de médico descredenciando de plano de saúde, eu conheço um monte de gente que está pagando consulta de médico, que o cara é o médico de confiança, não está mais no plano de saúde, o cara paga. Isso quando não paga exame, porque o plano não atende. Olha, você tem 10 tipos aqui no exame de sangue, mas esse o plano não paga, você tem que pagar a parte. Acontece muito. Aí o cara vai ver, o valor é um troço elevadíssimo. Aí o que ele vai fazer? Está fora do orçamento dele, não está planejando, ele vai meter no cartão de crédito, vai dividir e vai fazer uma dívida lá de 4, 5 meses. Acontece esse tipo de coisa, né? Então, levar a sério essa coisa da necessidade, né? E, claro, todo mundo quer eventualmente comprar uma coisa bacana para si, uma roupa, fazer um passeio e tal, mas a gente vive um período, infelizmente, que para a grande maioria, claro, quem está com uma condição financeira invejável aí, de condições excelentes, não tem problema nenhum, o cara pode, né? Mas quem está ali no fio da navalha tem que tomar muito cuidado para não se cortar, né? Verdade. Vamos ao intervalo rapidinho, eu vou deixar aqui no ar a próxima questão para o Rezende, que é o seguinte, a gente está falando do fim de ano, mas o fim do ano ele vem coladinho com o começo do ano. Meu amigo, aí vem, né? PTU, cota única, aí vem escola, matrícula, PVA, material escolar, aquela coisa toda, né? Aquele janeiro cheio de continhas extras para pagar. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Até já. Voltamos aqui com Entre Linhas hoje com o Rezende, né? Estamos falando de finanças, né? Os caras falam assim, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Manda comprar, mas tem que comprar com sabedoria. Até estava relatando aqui, lembrando no intervalo, uma coisa que a gente já comentou aqui no programa, né? Inclusive com psicólogos aqui na nossa bancada. A cena que eu vejo eventualmente no mercado, né? Sobre gastar ou não gastar. E você falou, a pessoa sabe o que ela precisa fazer, né? Isso. Para ser saudável e tal. E aí você vê um carrinho cheio com 200 pacotes de bolacha recheada, salgadinho, fardos de refrigerante, de bebida alcoólica e tal. Não que a pessoa não deva, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com o dinheiro dela, mas você percebe o porquê daquilo. Qual é a necessidade de você acabar um pacote de bolacha recheada e você ter outro para abrir imediatamente dentro de casa, né? Isso afeta o orçamento da família? Não, não afeta. Mas mostra um pouco qual é a relação da pessoa com o dinheiro. E vai ao encontro disso que o Rezende está falando. Da questão emocional, do fundo emocional. Do porquê que o cara precisa olhar para o carrinho e ver aquilo transbordando. Fala, nossa, que bom para mim, eu posso, né, encher o carrinho. Não vai faltar para o meu filho como faltou para mim um dia e tal. Essa é mania de jornalista, viu, Rezende? A gente olha tudo com visão meio crítica, meio de transformar isso talvez em pauta, porque é o comportamento das pessoas, né? E sabe, Alex, o que tem aí? Uma coisa aí alinhada ao que a gente está falando. Se você pegar alguns desses pais e parar para conversar, falar, você sabia que o biscoito recheado é um dos alimentos que mais fazem mal para a saúde do ser humano? E você está comprando para o seu filho? Sim. E aí você pergunta, por quê?
Ah, porque todo mundo compra, porque o vizinho compra, porque os coleguinhos compram. Como que eu não vou comprar para ele? Aí quando você fala para ele que tem sódio, que causa hipertensão, ele fala, não, mas não é doce? Não, mas tem o sal do sódio aqui. E tem uma questão de que por que o outro compra. Aquilo que a gente estava falando. O que faz você comprar isso sabendo que isso faz mal, que isso não é bom? Não, porque o outro compra, os coleguinhas compram. Aí, de novo, a gente se comparando e tendo como base. E aí, a gente vai se comparando com o que há de pior, muitas vezes. Por isso que a gente precisa de pessoas que tenham plena convicção de quem são, do que podem, do que devem, e de que não precisam se guiar pela manada, pelo que está todo mundo fazendo. Eu preciso fazer o que é certo e não o que está todo mundo fazendo, né? Muito bem. Bom, a maioria das pessoas tem essa obrigatoriedade no começo de ano. As empresas no fim do ano também têm, a gente falou de receber o 13º, mas as empresas têm que pagar o 13º. Então o empresário ele tem uma rotina um pouco diferente do trabalhador comum. E tem o trabalhador que é empreendedor, esse não tem 13º, né? Ele tem que fazer lá, guardar um dinheirinho talvez durante o ano para poder gastar no fim do ano, para poder comprar um presente, mas tem essas contas de começo de ano, né? Fim do ano, começo de ano, que é o IPTU, se o cara pagar em cota única, aqui em Santos, inclusive, o Chagas já falou, né? Que agora você tem o IPTU digital, que você tem lá 1% de desconto por não haver a necessidade de imprimir o carnê do IPTU, você tem um descontinho, né? Cota única tem desconto, você tem as contas relativas a carro, muita gente deixa para renovar seguro de veículo também no começo do ano. Especificamente nesse caso, quem tem filho em escola, que tem que pagar rematrícula, quem tem carro, o planejamento deve ser ainda mais atento, né, Rezende? Porque são contas que, se o cara não pagar, ele vai ter um problemão, né, de contratual, inclusive, né, e de multas, juros que são elevados, né, o Rezende? Verdade, verdade. É assim, a gente está falando aqui sobre como utilizar o dinheiro, o recurso, o 13º que está ali disponível. Mas tem algo assim, vamos dizer, você está comparando com a empresa, está falando de empresa. A empresa que tem colaboradores, tem funcionários, CLT, eles sabem que vão ter que pagar o 13º. Então, uma empresa bem gerida, ela faz um planejamento ao longo do ano. Porque dificilmente uma empresa vai dobrar o seu lucro em novembro, dezembro. Ela vai ter um lucro ali linear, ele pode ir crescendo se a empresa for bem gerida. Então, ele precisa desde janeiro, fevereiro, março, ele já precisa estar atento a essa conta. As pessoas não são diferentes. As pessoas já sabem que tem IPTU para pagar, IPVA para pagar, matrícula de filho, ou seja, parte da sua receita, parte de toda a renda familiar, ela já deve ser separada. É por isso que assim, eu não conheço pessoas prósperas que não tenham o hábito de poupar. É fundamental. As pessoas deviam poupar no mínimo 20% do que ganham. No mínimo 20% do que ganham. Deviam viver com um padrão de vida abaixo. Porque nós precisamos ter graus de investimento. Quando eu falo de graus de investimento, eu gosto de dizer. Então, assim, todos nós deveríamos ter guardados com alta liquidez, ou seja, dinheiro disponível, rendendo 6 vezes os custos mensais, com baixíssimo risco. Então, alguém que tem um padrão de vida de 10 mil, ele deveria ter 60 mil investido, rendendo, mas com alta liquidez e baixo risco. Ele não pode perder esse dinheiro. Ou seja, ele não tem solavancos, ele não tem esse problema, ele lida com isso, ele fica menos sensível a essas épocas do ano. O problema é que a maioria das pessoas não tem isso. Então, quando ganha muito dinheiro, gasta muito dinheiro, existem pessoas ainda que, novembro e dezembro, dobram a sua renda, recebe o 13º, aí gasta o dobro do que gasta todos os meses. Em janeiro, fevereiro, entra na dívida para poder pagar as contas. Quer dizer, é algo previsível. Eu digo, gente, todo ano tem Natal, todo ano tem Ano Novo, todo ano tem essas contas para pagar. Não tem motivo para surpresa, né? Você acha que a nova geração ela é mais atenta a esse tipo de coisa? Eu conheço alguns jovens que eles têm lá investimento de Bitcoin, que tem investimento em fundo e tal, que deixa o dinheiro numa aplicação. Eu até falei no primeiro bloco que o cara pede para receber o 13º nas férias, porque aí ele já põe na aplicação e quando chega no fim do ano ele tem o 13º mais
E não é um negócio tão complexo assim. Qualquer instituição financeira, o Sicoob, que é nosso patrocinador aqui, nosso apoiador do programa, a gente já explicou isso aqui tantas e tantas vezes, além da cota capital, que é o dinheiro que você deixa lá todo mês e que rende acima de poupança, inflação, enfim. Você percebe que hoje existe uma geração mais antenada com isso, de buscar, e às vezes não é nem muito dinheiro, não. O cara coloca lá um pouquinho por mês e ele, depois que ele percebe que, pô, que legal, esse pouquinho virou tanto assim no final de um período, de um ano e tal. Você falou a gente falou da educação financeira e tal, mas essa geração tem essa relação diferente, que é uma geração que não quer ter carro, que anda com aplicativo, que não quer engessar patrimônio em veículo, que não quer engessar patrimônio em imóvel, que o cara fica bem morando num imóvel pequenininho, que nem esses que a gente vê aí, que é até meio claustrofóbico, né? Essa coisa moderna, o cara é quase um cubículo que o sujeito mora. Eu vi um muito bonitinho outro dia em Curitiba, né? Você falou do YouTube, a gente acha de vez em quando, é assim, o cara entra, tem uma cama de um lado, com um móvelzinho na frente, com um computador, uma televisão, um corredorzinho do lado, aí tem um cooktop, um frigobar, andou mais um pouquinho, tem um armário em cima da cama, tem um banheiro, acabou. Menor que esse estúdio que a gente está aqui. Uhum. E o cara tá bom, porque ele trabalha, ele vai lá para dormir, ele paga um aluguel pequeno e tal, quer dizer, pequeno relativamente, mas se for comparar com um imóvel grande. Então é uma geração desapegada dessas coisas, uma parte dela, né? Desapegada de engessar patrimônio. E eu percebo muito que eles têm essa coisa de investir para guardar. Talvez até já imaginando que não possa acreditar na aposentadoria tradicional, né? Essa do INSS, que se você não colocar um dinheiro extra, a tua aposentadoria vai vir lá embaixo e tal. Isso é comum no teu dia a dia, você perceber jovens que têm esse interesse, Rezende? Eu acho que é o seguinte, antigamente havia um equilíbrio maior nessa mentalidade dos jovens. Então, os jovens eram mais homogêneos, mais parecidos a forma dele de pensar. Agora eu acho que o que aconteceu é que nós temos dois extremos. A gente tem jovem com 22, 23 anos, com a vida resolvida, inclusive já. Os caras já estão resolvidos. E criaram oportunidades, às vezes soluções digitais, vendem algumas coisas e tal, e os caras estão com a vida resolvida. Mas nós também temos jovens na mesma idade que não tem a menor relação com dinheiro, não tem a menor cultura. Mora com a mãe e com o pai ainda. É uma tragédia na relação que tem com o dinheiro. Então, eu acho que o que a gente tem hoje são os dois extremos. E a pirâmide de cima ela é bem menor do que a pirâmide de baixo, infelizmente. Então, a gente tem mais jovens ainda com menos consciência do que tínhamos antes. Mas agora a gente tem alguns jovens com uma consciência absurda. Eu também já vi casos em que o pai e a mãe fizeram lá um investimento inicial. Eu vou até falar, uma matéria que eu fiz para o informativo do Sicoob uma vez, há muito tempo. Estou lá desde 2001. O cara fez um cálculo, o filho tinha acabado, era um médico. Uhum. O filho tinha acabado de nascer, ele abriu conta na cooperativa, começou a investir na cota, e ele fez uma conta de que com 18 anos a criança ia ter R$1 milhão no investimento. O cara com 18 anos, com R$1 milhão, ele compra um imóvel de padrão muito bom e ainda sobra dinheiro se bobear para pagar um curso universitário. Não, e vou te falar, a gente mostra algumas tabelas, mas eu vou te falar o menor valor. Se a pessoa investir, e aí para ser didático eu vou trazer números redondos, tá? Mas se a pessoa investir R$150 por mês durante 35 anos, aí você fala, pô, mas 35 anos é muita coisa. Por isso que é bom começar cedo, né? Ele vai ter mais de R$1 milhão, ok? E se ele tiver um rendimento no 1 milhão de 1%, só para ser didático de novo, ele tem uma renda de 10 mil por mês. Aqui está uma coisa que a gente diz, em vez de você comprar um imóvel de 500 mil com esse 1 milhão e virar um passivo, que agora você tem IPTU para pagar e tal, não, esse 1 milhão ele pode te render 10 mil por mês. Se você conseguir ter um padrão de vida de 8, esse 1 milhão não para de crescer e você tem o que a gente chama de independência financeira. Você vai trabalhar sim, você vai ganhar dinheiro sim, mas você não depende mais disso para poder viver, porque você tem uma renda passiva. Então, é algo ao alcance. Então, se você faz isso com 280, o prazo é menor, com 350, o prazo é menor, mensalmente.
né? Aí diria o teórico da conspiração, o sistema não quer que você saiba disso. Já viu isso? Já. O sistema não quer que você saiba, ele quer te escravizar. Mas é o que eu falo sempre, é o paradoxo da informação dos tempos modernos. A informação tem à disposição. Basta você saber usar e aplicar, né? Tem tudo isso aí. E quando eu digo que tem uma questão de mentalidade, viu, Alex, é assim, as pessoas prósperas, elas têm elas são pacientes, ok? Então as pessoas prósperas, elas fazem o investimento, porque essa curva que eu estou te falando, R$ 150 por mês, em 35 anos você vai ter 1 milhão, nos 3 primeiros anos, quando você vai ver, você vai ter a impressão que aquilo não cresceu. É como se fosse uma semente que você plantou, todo dia você vai olhar e você fala, cara, mas nem germinou, aí você perde a paciência com aquilo, né? Você vai na academia 2 dias, olha, fala, não mudou nada, aí você não vai mais. As pessoas prósperas, elas são pacientes. Eu completei 1 ano em setembro, perdi 16 quilos já, tá vendo? Mas ainda preciso perder mais. Tá certo. Tô olhando assim, ainda vejo uns... Agora eu tô com outro problema aqui, tá ficando uma papada aqui assim, ó. Mas dá para resolver. Ou eu deixo a barba crescer de novo, ou eu vou ter que ir no cirurgião plástico para fazer uma harmonização facial. A gente tira sarro dessas coisas, né? Mas você começa a emagrecer, fica com essa coisa pendurada, que parece um galo, né? Eu vou ter que investir um dinheiro numa harmonização. Você não pode ficar com aquela cara toda quadrada, né? Ou então deixa a barba crescer de novo, que é mais simples, né? A gente que lida com a imagem, né? Tem que fazer um investimentinho, né? Mais velho e tal, chegando aos 50, isso não é gasto, né? Acaba sendo um investimento. Tá certo. Vamos ao intervalo. Deixa eu botar uma mensagem na tela aqui, que mandou um gratidão aqui. Dani Jabor, é isso? Isso, exatamente. Aqui a letrinha pequenininha. Estou enxergando de longe. Obrigado, Dani, pela mensagem aqui de bom dia para todos aqui, de gratidão ao Entre Linhas desta quarta-feira. Vamos ao Voltamos, reta final do Entre Linhas desta quarta-feira, um dia decisivo no mundo do futebol, e aí eu descubro aqui no intervalo que o Rezende é vascaíno. É isso mesmo, vascaíno. Hoje nós estamos naquela torcida. Você vê que coisa, sexta-feira o Zé Virgílio, que é torcedor do Bahia, vem aqui no programa. E aí, assim, eu tô torcendo para assim, vai o Bahia, né? Que já tá lá, fica lá mesmo. E é o jogo mais difícil, né? É o jogo mais difícil. Jogo mais difícil é o do Bahia, o Atlético Mineiro, que aliás é o time do Jarbas, do Lide, né? O Jarbas, pelo amor de Deus, avisa os caras lá para... O Zé, não fica bravo com a gente, porque amigos, futebol à parte, né? Mas vou falar uma coisa para você. Quem caiu bem merecido, porque os 3 fizeram uma força danada para cair, né? Deus. Todo mundo ajudando e tal. O Bahia conseguiu enfiar 5-1 no Corinthians e perder por reserva do América Mineiro. Porra, é um negócio surreal, né? Enfim. Todos eles, né? O Vasco não fez o dever de casa em casa, o Santos também. Então, assim, os times estão pedindo para cair. Eu nunca vi um campeonato que tem um monte de gente pedindo para cair e um time que pediu para não ser campeão. Não, isso foi o negócio do Botafogo foi... Você vê como o lance do dinheiro... É até legal a gente falar sobre isso. Veio a SAF do Botafogo, como o Vasco também tem. O Cruzeiro, que escapou na penúltima rodada. Times que têm investidor, que têm dinheiro. Não adianta ter dinheiro se não tiver gestão. Verdade. Não é? O Fluminense é um clube que não tem investidor. Verdade. E é campeão da Libertadores. O Palmeiras é um caso à parte. Tem um investidor, mas não é SAF. A dona da patrocinadora é a presidente do clube. Essa situação sui generis aí. Mas você sabe situações que me chamam a atenção? Por exemplo, o Bragantino, que não montou um time de estrelas, mas está lá na cabeça. A gente já teve história do São Caetano. O Bragantino é um time de empresa, né? Da Red Bull. Mas a gente já teve, por exemplo, a história do São Caetano, que foi vice-campeão Libertadores, né? Que foi... E assim, a gestão, ela faz toda a diferença. É a gestão que faz diferença. E já tivemos times, aquele Flamengo que montaram, pegaram os melhores e não ganhou nada. Era o ataque dos sonhos, né? Sávio, Romário e Edmundo. Não deu certo, acontece mesmo. Então, assim, o dinheiro ele precisa ser bem utilizado. O Santos tem uma das folhas de pagamento mais elevadas do Brasil. Pois é. Tá, se fosse por folha de pagamento, isso tinha que estar em 5º lugar no campeonato, 5º, 6º lugar. E está aí na última rodada, nesse Deus nos acuda, nesse desespero. Então, é até um bom exemplo que vai ao encontro do que a gente está discutindo aqui no programa de hoje. Você pode ter um fluxo de caixa, você tem que saber o que fazer com esse dinheiro, né?
assim, você vai comprar uma água mineral. Tem aquelas que você compra no mercado lá, que são, né, o cara quer comprar aquela com bolhas especiais da França, não sei o quê. Você compra 10 garrafas da outra. É uma questão de opção. É gostoso, deve ser cheiroso, bonito e tal, chique. Mas você não vai comprar aquela, você vai comprar outra que é tão boa, tem qualidade também, é bom, né? Mas te cabe no teu bolso, cabe no teu orçamento. E, infelizmente, no futebol é assim, né? Para jogar muitas vezes para a torcida, que também é uma outra analogia que a gente pode fazer com o jogar para a torcida em redes sociais, você enfia os pés pelas mãos, gasta o que você não pode, né? Verdade. O futebol é uma loucura também. É isso que explica essa situação toda, como a gente estava olhando. É olhar para o outro, porque os outros estão fazendo, é porque o que a torcida vai pensar, e ele deixa de fazer o que precisa fazer para jogar para a torcida. É exatamente isso. Muito bem. Você sabe que quando começou essa rivalidade assim de Santos e Vasco, luta contra o rebaixamento, tem o Felipe Rey, que foi nosso companheiro jornalista, torcedor do Vasco. Esse é o segundo vascaíno que eu conheço em Santos, então. Tem mais, eu sei. Tem mais que eu sei. Flamenguista que tem bastante. Muito. Por causa da geração do Zico. Não sei porque cargas d'água aqui em Santos tem uma enormidade, uma quantidade absurda de torcedores do Flamengo, né? Mas eu falo que o Vasco ele tem uma ligação com o Santos, que São Januário foi inaugurado num jogo com o Santos. E o Santos ganhou a abertura, a inauguração de São Januário. O 10º gol do Pelé foi contra o Vasco, no Maracanã, né? Já houve outros jogos, teve uma final de Rio-São Paulo, que foi em 99, que o Vasco ganhou. Enfim, tem um monte de coisa que correlaciona aí a vida do Santos com o Vasco. Mas é uma pena, porque o Bahia, a gente é simpático ao Bahia, principalmente pelo Zé, né? E pelo que representa, o Bahia é o grande time do futebol brasileiro fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O Bahia é bicampeão brasileiro. O Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Santos do Pelé, em 59, né? Com todo respeito a outros times aí como o Atlético Paranaense, que tem uma grande gestão, clubes empresa e tal, mas tirando os 8 principais, e hoje o Fortaleza é o adversário do Santos, é um exemplo de gestão recente, mas historicamente são os 8 mais o Bahia. Tanto que era o Clube dos 13 esse, né? Então, e no Clube dos 13 eles agregaram outros ali para completar e tal, mas o Bahia era a nona folha. Até o futebol se tornar um esporte, digamos assim, mais, não é democrático, mas em que se é permitida a surpresa, você ter um Ituano campeão paulista, você ter um Santo André campeão da Copa do Brasil, eram os 8 mais o Bahia. E aí você tinha a tradição do América, no Rio, do Bangu, do próprio América, que foi decacampeão mineiro, sabe? Mas não na mesma proporção do Bahia. Mas é uma pena que você tenha marcas desse tamanho sendo administradas da forma como elas têm sido. E aí, como você tem muito time empresa, muito empresário entrando, né? Clubes médios, alguns de tradição, outros nem tanto, que estão sendo potencializados e estão entrando na briga. Então, quem não se profissionalizar vai ficar para trás. Vale o mesmo rigor nos clubes que você precisa ter com as suas contas. Mesmo no fim do ano, mesmo com o Papai Noel falando, compra isso, compra aquilo, né? Tem que ter sabedoria. Mas pode comprar um presentinho no final do ano, né? Pode e deve, para a gente poder usufruir, porque essa também é uma outra categoria. Quando eu falo da questão espiritual, emocional, e aí depois vem... Eu coloco uma proporção assim, 55% do nosso resultado é espiritual, vivência de princípios. Princípios estão na Bíblia, estão na palavra. Depois vem ali 30%... É uma questão emocional, e 15% é uma questão propriamente dita ali, dessa questão prática, cognitiva, dia a dia, prática. E a gente busca solucionar os problemas como tudo fosse prático, e não é. Então, uma pessoa, por exemplo, que não conta com a verdade, sabe alguns princípios, dificilmente ela vai ser próspera. Ela pode ser até rica, mas isso vai perder a paz, né? A pessoa vai perder a paz. Então, uma visão de uma pessoa que... Quais são as visões? Espiritualmente, existem pessoas que se veem como filhos e outros se veem como escravos. O escravo é aquele cara que não pode tirar um final de semana, ele não pode tirar férias, sabe? Ele às vezes ele é empresário, mas ele é o que mais trabalha na empresa. É o popular workaholic. É isso aí. Então esse cara ele tem uma mentalidade de escravo. É diferente. Aqui começa. Quando a gente vai para a questão emocional, tem uma visão de prosperidade, de abundância,
e uma outra de escassez. Então a pessoa aqui no emocional que tem essa visão, ela vê que é o seguinte, todo dia se pesca no mar e os peixes não acabam, então o mundo é próspero. Só que se a pessoa tem uma visão de escassez, a gente apoia, por exemplo, um grupo de empreendedores, microempreendedores, é um trabalho social encabeçado pela Lagoinha, pela igreja, a gente tem encontros todo mês, leva conteúdo e tal. E existem pessoas que dizem assim, Rezende, eu vou expor lá, sei lá, eu vendo lingerie. Tem mais alguém vendendo lingerie? Aí eu falo, tem. Até porque é uma igreja, eu não posso frear. Ah, não, então eu não vou. Isso é a vida, você precisa se diferenciar no seu atendimento, na forma, não dá para ser, isso é uma visão de escassez, acha que não tem para todo mundo, por exemplo. E no topo dessa pirâmide que eu desenho, espiritual, emocional, né, e física, é a visão da pessoa rica e da pessoa pobre. O rico pensa como rico, o gordo pensa como gordo, sabe? As pessoas têm um pensamento. Então a gente precisa mudar a forma como a gente vê as coisas. Você não comprar um presente, existem pessoas que defendem assim, você não pode tomar um cafezinho para ficar rico, pobre. Pode até ter dinheiro, mas é pobre. Você não tem direito de tomar um café. Que é isso? Um café gourmet, né? Aquele que tem um chantilly em cima e tal. Então, assim, final de ano e você não vai dar um presente porque você vai dizer que você é responsável. Não, você tem. É que o presente ele tem um simbólico muito, ele tem um preço muito mais, é uma questão muito mais emocional do que preço mesmo, ser alguma coisa cara, né? Tá vendo? É só você levar alguns princípios aí adiante, que é possível, né? Sem exagero, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas com equilíbrio é possível. Você resolver a sua vida, pagar suas contas, porque uma coisa que eu aprendi também, e eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que às vezes eu não fico preocupado, todo mundo fica, né? Em algum momento, tal, alguma coisa aqui tá mais cara, sim, outra... Mas no final das contas a gente olha e percebe que aquela nossa ansiedade de 4 anos atrás, ela se resolveu. 4 anos atrás eu estava, nossa, como é que eu ia fazer para conseguir isso, aquilo, outro? Resolveu, né? Claro que não adianta só esperar que caia do céu, você precisa correr atrás. Mas as coisas se resolvem, né? Você vai se apertar um pouco aqui, um pouco ali, mas você vai acabar resolvendo. É que nem a busca por emprego. E a gente recebe aqui no programa vários especialistas que falam, olha, recentemente teve aqui o Toninho do Sindicato das Panificadoras. Tem vaga de emprego para panificador. Tem. Só que não tem gente especializada. Não tem gente que tem curso. Não tem gente que tem a formação. Então, se você está procurando um emprego, tem. Nos cruzeiros aqui, veio o Fabrício Brito aqui falar, tem curso de formação para o cara trabalhar no navio, o cara vai ganhar em dólar, vai trabalhar bastante, mas vai ganhar. Então tem emprego, tem possibilidade. A pessoa, lógico que ela precisa ter uma base cultural, educacional, um pouquinho para ela conseguir fazer um curso, conseguir fazer um treinamento. O comércio abre vaga, aí é muito mais comportamento do que né, simpatia, empatia, de lidar com as pessoas no dia a dia. Eu sei que é difícil, porque às vezes tem cliente que é folgado, que fala besteira, que é grosso, que é estúpido, mas assim, na vida tudo tem dificuldade. Em qualquer setor de atividade você vai encontrar gente que não é tão bacana assim. Então não é uma exclusividade de quem lida com o público no dia a dia. Então tem um monte de coisa para o cara procurar, né? Se ele hoje está insatisfeito com uma área de atuação, eu vi já colega jornalista que deu um cavalo de pau na carreira, que o cara está trabalhando com empresa de TI, home office em casa. Não, mas ele é especialista em computadores? Não. Tem lá dentro da empresa todo um procedimento que o cara tem que seguir, uma parte burocrática. O cara está trabalhando com isso, sabe? Então, assim, também procure, porque não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. As coisas se resolvem. Rezende, foi bem bacana o nosso bate-papo, além dos cifrões, né? Como diria o outro, expandimos aqui a nossa conversa nesta quarta-feira. Queria agradecer a tua vinda aqui ao Entre Linhas, desejar boa sorte na sequência do trabalho da carreira e já começou, né? Agora você vai ser o primeiro. Nós estamos em dezembro, eu começo já os convidados a vir no programa, já começo a desejar Feliz Natal e um próspero Ano Novo, um feliz 2024. Você vai ser o primeiro. Essa semana a gente ainda não tinha se tocado que estamos nos últimos dias de 2020, por ter nosso recesso aqui, a gente dá uma paradinha entre o Natal e o Ano Novo. Então, desejo a você, Rezende, bom ano de 2024, tá bom? Muito obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aqui tão leve, tão gostoso. Foi muito agradável estar aqui.
Eu desejo a você também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para todos os nossos ouvintes aí, que a gente tenha um 2024 aí extraordinário. Aí. Muito obrigado, agradeço ao Rezende aqui pelo bate-papo, a Elisângela aqui nos bastidores, né, ela que propiciou a vinda aqui do